Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Um Livro, um Disco, um Filme, o podcast que mapeia a personalidade de uma pessoa a partir das obras preferidas dela. Hoje eu tô aqui de novo com a Bárbara Demerov, minha companheira de podcast de vida. Oi, Bárbara. Olá, oi Diego, tudo bom? Oi, gente. Muito prazer estar em mais um episódio aqui desse podcast maravilhoso. E quem também se junta a gente hoje é a nossa produtora, roteirista Jéssica Stuck. Oi, Jéssica. Oi, gente, bora pra mais uma. O convidado desse episódio é um diretor que nos últimos anos se tornou um dos mais requisitados do cinema brasileiro. Só em 2023, por exemplo, ele lançou 2 filmes. Não é isso, Bárbara? Exatamente isso. A gente está aqui com o Diego Freitas, um cineasta, como o Diego falou, que está em ascensão. Eu, particularmente, não vejo a hora de ver seus próximos títulos na TV, no cinema, né? E hoje a gente vai falar aqui sobre três produções, 3 obras, né? 3 obras que marcaram a sua vida. Então, eu queria saber, rapidinho, qual que é o livro que marcou a sua vida? 1 Milhão de Finais Felizes, do Victor Martins. E o disco? Fallen, do Evanescence. E o filme? E o filme é Matrix, das irmãs Wachowski. É isso. O que será que esse livro, esse disco, esse filme dizem sobre o Diego Freitas, meu xará? Bem loucurinha. Hoje tem que todo mundo prestar atenção para qual Diego tá falando, né? É o Freitas, o Olivares. É Boa. isso. Então vamos começar. E a Bárbara vai começar aqui pelo filme Matrix, de 1999, das irmãs Wachowski, que quem acompanha nosso podcast sabe que não é a primeira vez que ele aparece aqui. Mas com certeza as razões que o Diego tem para falar desse filme são diferentes da que o Michel falou no episódio dele. Aliás, quem não ouviu ainda, corre lá para ouvir, que ficou muito legal. Bom, só pra gente recapitular aqui, lembrar um pouco, né? Na sinopse de Matrix 1, o Thomas Anderson, né, que é o Keanu Reeves, ele leva uma vida normal, trabalhando todos os dias na frente do computador, até que um dia ele recebe uma mensagem estranha, vinda de um grupo de hackers. A partir daí ele entra numa outra realidade, onde ele é conhecido como Neo, ou Neo, né, como a gente fala aqui no Brasil, o escolhido pelos deuses para salvar a humanidade da dominação de uma inteligência artificial chamada Matrix. Então, Diego, por que você escolheu esse filme? Olha, Bárbara, quando eu assisti Matrix na TV aberta, no SBT, quando eu tinha, sei lá, acho que 12 anos ou 13 anos. E quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu fiquei completamente alucinado, porque eu nunca tinha visto nada, nem sequer parecido com aquilo. Mas eu fiquei muito empolgado, não só pela história, mas pelo jeito que ele foi filmado, pelo jeito que as imagens apareciam, os movimentos de câmera. Foi a primeira vez que eu percebi isso, e foi a primeira vez que eu quis tentar fazer aquilo da minha vida. Então foi o filme que talvez tenha iniciado essa paixão dentro de mim de querer ser cineasta. E eu fiquei tão louco com esse filme, porque eu ia na escola e eu ficava falando, você sabe o que é Matrix? Não, Matrix é tipo tudo. Você tipo, tá na sua televisão. E acho que ninguém entendia. Só diabo era aquilo, né? Que eu tava falando. Mas eu fiquei, tipo, alucinado mesmo pelo filme e pela estética do filme, né? Essa parte mais dark, ele é um filme que tem muito verde, né? Tem uns coros. E a gente usou um pouco disso no Lado Bom de Ser Traída, né? Que, claro que tem uma referência explícita ao Matrix ali. Cópia, Ctrl-C, Ctrl-V. Que eu fiquei muito feliz de poder colocar uma roupa de couro, de látex, assim. E eu acho que também foi o filme que ele mistura gênero, ele tem uma pegada pós-moderna na sua concepção, e trata de temas que pra mim eram muito interessantes, que é essa coisa de você questionar o seu mundo, questionar a realidade. É claro que o filme ele tem várias camadas de entendimento, mas e a primeira camada ele é superficial, no sentido de ele tem ação, ele tem aventura, ele tem cenas de luta incríveis, mas ele também tem muita filosofia, ele tem muita profundidade, se você, enfim, olhar as camadas, né? Então, é um filme que eu trago comigo, assim, no meu coração, e que eu acho que é o filme mais importante da minha vida. Com certeza foi Matrix. Perfeito. E tem várias interpretações, assim, diferentes pro significado do filme. Uhum. Qual que é a sua? Uau! O que é a Matrix pro Matrix, Diego Freitas? 2023, 2024. Nossa, 2024. Eu acho que o filme, ele tá mais atual do que nunca, assim, né? Porque a gente vive hoje num microcosmos Aliás, a gente vive num lugar forrado de inteligência artificial por todos os lados, que não é só uma metáfora mais, né? Ah, e se as máquinas? E se... Não, elas já estão inteligentes, elas já estão fazendo as coisas, estão pegando profissões humanas, e isso tem acontecido. Mas, mais do que isso, o filme fala muito sobre um ato revolucionário, né? De você
identificar que existe um sistema de opressão e você se rebelar contra ele, fazer algo contra esse sistema de opressão, né? Que é o Neo e são os seus guerrilheiros ali, né? Então, eu acho que é sempre uma discussão atual, assim. O que tá nos oprimindo, né? Tem uma interpretação também que a Lily Wachowski falou algum tempo atrás sobre uma metáfora trans filme, que também é uma coisa muito... as duas irmãs diretoras são trans, né? Pra quem não sabe. E elas falam muito sobre isso, sobre identidade. Então é um filme que realmente tem muitas camadas. Tem alguns canais no YouTube que eu acompanho durante os anos que estão desde o lançamento do filme falando sobre as interpretações dele, as camadas e camadas. Então tem muito pano pra manga. Mas pra mim, também, enquanto cinema, eu acho que Matrix é um filme que consegue juntar uma obra comercial de grande público com bastante profundidade e com muita reflexão. O que eu acho que é um tipo de cinema que me atrai muito, que é um desejo que eu gostaria de... Espero que um dia conseguir fazer dessa maneira. E que atrai muito, né? Justamente por unificar diferentes públicos. Sim, muito. Aproveitando que você falou isso, Diego Freitas, se você pudesse filmar um trecho, uma cena de Matrix, qual seria a cena? E por quê? Como diretor, né? Falando como diretor Nossa, agora. com certeza uma cena de luta. É um dos meus sonhos, é um sonho não vivido que eu tenho, assim. Fazer talvez a cena do metrô, a cena final, que eles lutam no metrô, o Neo e o Agente Smith, que tem vários efeitos. Nossa, é ótima. Aquela cena eu acho brilhante, assim, em termos de execução e de coreografia. Era muito diferente pra época, não sei se... eu sou um senhor, né? Matrix tem quantos anos, gente? 20, Matrix tem 4 24, 25 agora, tá fazendo esse ano. Meu Deus! E, enfim... Mas o jeito que é filmada a ação, o jeito que é filmada a luta, ela não depende tanto de cortes. Você tem o ator num plano aberto, fazendo todos aqueles movimentos. E é o ator mesmo, eles tiveram que ensaiar 4 meses pra fazer aquilo. E a câmera tem um jogo de movimento muito interessante, né? Então é um filme que tem esse tipo de ação que era diferente pra época. Que antes era, tipo, foco no soco, né? Você faz a cena de luta na edição, na montagem. Que é um jeito mais preguiçoso, digamos assim. E eu acho que tem é quase um balé. Então eu acho que as cenas de luta que eu gostaria de fazer, espero que eu faça um dia ainda, alguém aí, as produtoras me contratem pra fazer uma cena de luta, vai um pouco nisso, nesse lugar do balé, nesse lugar da dança, e que eu acho muito legal. E pelo que você falou, é um filme que você assistiu ainda pequeno na TV, e ao longo da vida ainda é um tema que você pesquisa, você volta como referência, como foi filmado, como é que foi a sua relação na sua trajetória de como fã de cinema até se tornar um autor, e o Matrix sempre foi um lugar onde você voltava. Como foi amadurecendo suas visões diferentes sobre o Matrix conforme você também ia se amadurecendo como cineasta? Então, é um processo muito curioso, porque quando você vê o filme pela primeira vez, você é impactado enquanto público. Nossa, aquilo mexeu comigo, aquilo me impressionou. Aí você começa a trabalhar na área, você começa a entender o código. Tá aquilo feito dessa maneira. O corte ele funciona porque existe essa técnica. Então talvez eu fui tendo uma relação com o filme mais de tentar desvendar e aprender com ele, pra aplicar nas minhas próprias obras, como você falou. Mas esse encantamento da primeira vez de ver nunca se perdeu comigo. Quando eu tô triste, que você fica vendo 40 filmes tentando procurar na Netflix o que ver, eu acabo vendo os filmes que me marcaram nessa época. E ele é um desses filmes, então traz um conforto pra mim, assim, ver e tal. E é legal ver um filme que tem a cara de uma época, mas ainda assim eu não acho que é um filme que envelhece. O Matrix, ele é um filme muito moderno. Se você analisar, você pega, por exemplo, Everything Everywhere All at Once, né, que é o filme que é todos os Oscar aí, ele pega e bebe muito de Matrix. Tem Matrix ali Totalmente. em muitos momentos, não só nas cenas de luta, que é o lugar mais óbvio, mas também, se você pensar, eles estão num carro em movimento, eles estão falando por um headset, que nem Matrix puro, olhando uma telinha, né? Se você olhar um monte... o Matrix foi muito importante na história do cinema, porque todo mundo meio que depois desse filme, fez filme de ação um pouquinho diferente. Emenda uma pergunta, Bárbara. Você falou, né, das irmãs Wachowski, que são transgênero, né? Elas fizeram isso depois do lançamento do filme, assim, muitos anos depois, né? E ao mesmo tempo a gente tá vendo ali homens de direita, né, que passaram recentemente a usar o termo Red Pill, que é uma coisa muito conhecida na internet ultimamente, né? Pra, teoricamente, libertar outros homens do domínio feminino. Aí eu queria saber, assim, de você, como realizador, né? Você se preocupa com a interpretação
que diferentes grupos podem dar a uma mesma obra? Nossa, que pergunta boa. Porque quando você faz uma obra, você tem as suas intenções, né? E eu não sei quais eram as intenções das irmãs Wachowski, mas eu duvido que era agradar a extrema-direita. Mas a partir do momento que você faz um filme, ele deixa de ser seu, né? Ele vai pro mundo e ele começa a ser apropriado por outras pessoas, com outras causas. E eu acho que a arte faz isso. A arte, de geral, tem esse risco. Então, eu não sei nem o que te responder. Eu acredito que é uma loucura, assim, porque o filme ele fala totalmente o contrário sobre esses red pills, né? Mas é interessante que você falou, porque como vai pro mundo, é uma consequência da geração que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acho que Cada um olha para aquilo e meio que tira a sua própria conclusão enviesado pelo que você já acredita. Assim. Né? E a gente vive num mundo que a sua opinião, geralmente a nossa opinião, ela é muito ratificada pela tua própria bolha. Você começa só a receber coisas que você compartilha, coisas que você gosta, e etc, etc, etc. E ela vai ficando cada vez mais sólida, essa opinião mais, né, mais dura. Uhum. E a gente tá num ambiente, numa vida hoje com muito pouco diálogo, né? Então, enfim, é isso que acontece. Se apropriaram desse símbolo, desse filme, e que tem um código, e pegaram esse código pra si, esse grupo. E é isso, a arte tem dessas coisas. Então, mas eu duvido que essa seja a ideia do filme, essa seja a ideia das Wachowski. Eu também duvido. Não, o filme ele fala sobre outra coisa, assim, na minha interpretação. Mas pegando um pouco desse gancho, os seus 2 últimos filmes que você lançou agora em 2023, no ano passado, têm protagonistas femininas, né? Sim. Você é um homem dirigindo histórias femininas, principalmente esse último, né? O Lado Bom de Ser Traída. Uhum. Como é pra você essa relação? Como é uma preocupação de você adentrar nesse universo feminino? Que coisa, né? Eu nunca esperei que a minha carreira fosse seguir por esse caminho, sabia? É uma coisa que foi acontecendo. Eu sempre me interessei muito pelo universo feminino, sempre. E isso é instintivo pra mim, desde criança e tal. Eu sou maquiador, eu adoro trabalhar com beleza, eu gosto de ficar junto com as meninas, sempre, desde a escola. E aí, eu acho que eu descobri que eu consigo falar com o público feminino, talvez, melhor do que eu vou falar com um homem hétero de 35 anos, assim. Uhum. Isso é legal você identificar isso. Não, eu descobri em algum momento, assim. E eu lembro, eu fiz um filme chamado Segredo de Davi, que é meu primeiro filme, Uhum. Que é um terror e tal. E eu fiz uma cena nesse filme que me deu um estalo, porque ele, é um spoilerzinho do filme, ele vai, enfim, ele precisa conquistar uma menina aí, porque ele vai matar a menina, no caso. É um filme de terror, tá, É um gente? thriller. Calma. Mas ele tem que conquistar com a menina e meio que tem um match, tem uma conexão. Eu assisti aquela cena depois, eu falei, cara, eu fiz bem essa cena. Sabe quando você percebe que eu acho que ela é melhor que as outras no filme? E eu achei que eu acabei e falei, pô, por que será, né? Um dos meus filmes favoritos é Titanic, pra você ver, do Matrix pro Titanic, né? Então, eu falei, pô, eu queria muito dirigir uma história de amor e tal, e aí eu fiz o Depois do Universo, que é um filme que estreou na Netflix. Eu ia falar dele, que eu adoro. Então, que foi um marco, assim, na minha carreira, porque foi um filme muito visto, né? O que é muito bom, né? Sim. Porque você sempre quer fazer um filme que as pessoas vejam, né? Pelo menos no meu caso. Então, enfim, eu acabei sentindo essa facilidade de trabalhar com mulher, pra mulher. E eu trabalho com muitas mulheres, geralmente. Por exemplo, lá do Bom de Ser Traída, a equipe criativa, a produção inteira é feminina. Ai, que incrível. Parabéns. Então a produtora, a Maíra, a Glass é uma produtora feita de 99% de mulheres. Então, é muito legal, enfim, estar nesse ambiente com muitas mulheres e eu adoro. Eu quero fazer um filme hétero também pra homem. Não sei, um saco, né? Tem que expandir a sua filmografia, né, Diego? Tá bom. Mas, o Depois do Universo, a Julia B, ela é muito fofa. Maravilhosa. Dá pra ver, assim, que ela tá super confortável, assim, na tela. Nossa, mas olha, foi difícil, porque assim, imagina, o seu primeiro filme, ela nunca tinha feito nada, você vai ter que já fazer um filme. Mas você fez um bom desse trabalho, então. Protagonista ainda, né? Protagonista, ela tava em todas as diárias, mas a Julia B fez teste pro filme e ela surpreendeu horrores, assim, no teste. Foi uma surpresa pra mim e pra todo mundo, assim. Ela não foi escolhida, porque porque ela é famosa, porque ela tem tantos seguidores. Não, ela fez teste, assim, como várias outras atrizes famosas fizeram. Então, ela realmente mostrou uma vulnerabilidade, ela mostrou uma coisa que era muito o que a gente procurava. E ela cantava, né? Ok. E também tocava piano. Então, ela tinha umas skills ali necessárias pro filme. Então, ela arrasou. Ela fez um trabalho, assim, excepcional. Sou muito fã dela. Jéssica. Antes você não era diretor. Você falou maquiador, que você também trabalhou muito com pós, né? Muito. E aí você virou diretor e, além disso,
você já dirigiu filmes de gêneros completamente diferentes. Sem Terror, personalidade nenhuma. romance, Não, comédia. Como é que é? Versátil. Versátil. Sim. Como que é isso pra você? Então, depois que eu vi Matrix, né, começando da minha infância, a partir daquele dia eu falei, então eu quero ser diretor de cinema. E aí eu tenho que fazer o quê, né? A gente não faz ideia, eu quero fazer isso. E daí eu comecei a tentar arrumar uma câmera e a trabalhar com tudo que fosse de audiovisual que alguém me pagasse por isso. Então, tipo, eu fiz 500 casamentos, por exemplo. Então eu vi o Titanic, ele filmou assim a cena, eu ia lá no casamento e tentava fazer igual. Que legal! O que eu via no Titanic. E o Matrix era a mesma coisa, que não tinha tantas cenas de luta no casamento. Num casamento era meio difícil. Não, mas sei lá, um plano e contraplano, essas coisas simples. E aí eu editava esses próprios vídeos de casamento. Fiz uns 500 mesmo, assim, fiquei alguns anos. Não fazendo. é exagero. Não é exagero. Eu filmava um na sexta, 2 no sábado e 1 no domingo. Caramba. Toda semana. E aí durante a semana eu tinha que editar esses casamentos todos. Imagina, A misturar um casamento maquiagem no que você outro. não fazia do casamento. Eu aprendi a fazer da noiva. maquiagem por causa do casamento. Porque eu fazia o making off das noivas. Então eu ficava lá no making off vendo elas maquiarem. Chega no do 25º, eu já falava aqui, esse blush tá marcado. Você Olha! tem que esfumar melhor esse olho aqui. O meu tá precisando. Falava mesmo. Mas eu também sempre gostei de trabalho manual, assim, né? Enfim, senhora, né? Menina, eu sempre fui. Maravilhoso. E aí, beleza. E aí, eu tava falando do que mesmo? Do maquiador, né? É. Enfim, aí os gêneros, né? E aí, beleza. Aí empresas passaram a me contratar. Então eu comecei a fazer vídeo institucional, comercial, de qualquer coisa que me pagassem. E ela fazendo. E comecei a fazer clipe também, de música. E nos clipes, cada clipe eu fazia meio que de um gênero, com uma pegada e tal. Então eu fiz muita coisa, sempre fazendo todas as etapas do processo, desde tendo a ideia do roteiro até entregando. Mas era mais filmar e editar. O roteiro foi a última coisa que veio na minha vida. Porque eu sempre gostei muito da técnica, eu sempre gostei muito do dia a dia ali, de ter a câmera, focar, editar, etc. E daí eu comecei a fazer os curtas. O meu primeiro curta é um curta de terror, chamado Sal. Não sei se vocês já viram esse Muito curta. bom, sim. É um curta bem legal, que passou em vários festivais e tal, mas ele fala sobre canibalismo. Então você vê, né? Inspirado numa história real, Inspirado né? numa história real. E meu segundo curta é A Volta Pra Casa, que é um filme que tem o Lima Duarte, que é um filme bonito de você chorar, de você se emocionar, né? Que o Diego, inclusive, é o roteirista. Sim, Então, trabalhamos juntos. Exato. Diego e Diego, que dupla. Então, que é um filme muito lindo e emocionante, né? Sim. Enfim. Então, são filmes de gêneros completamente diferentes. Então, desde o comecinho da minha carreira, já tem um pouco isso de brincar com os gêneros. E é o desafio. Quando me ligaram, tem uma comédia pra fazer, eu topo, imagina. Vai me pagar alguma coisa? Então vou fazer, porque eu fico muito feliz de poder... Eu sou um operário do audiovisual, e eu me entendo assim, sabe? É importante a gente ser remunerado dos nossos trabalhos, é importante a gente encarar como um trabalho também. E a gente tá formando uma indústria brasileira, a gente tem um mercado, mas pra gente ter uma indústria, a gente precisa ter bastante produção, e a gente tem tido. E eu incentivo muito que o público veja nossos filmes pra gente, sabe, movimentar isso daqui, deixar isso forte. Mas assim, eu adoro o Titanic, adoro Matrix, adoro o Sexto Sentido. São os meus filmes favoritos dessa época. 1999, né? Olha, mesma década. Dos seus anos de formação, Porque né? nossos anos, quando a gente tem 12, 13 anos de idade, eu acredito que a gente vê as coisas que vai ficar com a gente por muito tempo. Imagino que com vocês seja assim também. Com certeza. E esses filmes, esses 3 filmes me marcaram muito. Então, é isso. Mas eu fico muito feliz de poder fazer vários gêneros, porque você aprende muito. Quando você vai assistir O Lado Bom de Ser Traída, tem muito suspense. Tem muito do Segredo de Davi, pra quem viu. Tem romance. E tem muito sexo, que aí não tem nos outros filmes, é a primeira vez. E como foi dirigir cena de sexo pela primeira vez? Olha, foi muito legal. Muito legal, porque a gente... vamos fazer esse filme, ele tem muita cena de sexo. Beleza. Como que a gente vai tratar essas cenas de sexo para elas serem incríveis, para elas serem uma dança, para serem uma experiência estética e sensorial? Então, a gente trouxe uma coordenadora de intimidade, que é a Maria Silva, que ela tem um papel muito importante, que não só de proteger os atores e o próprio diretor e a equipe toda, para ter um diálogo e uma coisa muito segura, como também criativamente, para trazer uma coreografia para essas cenas, pra gente pesquisar muita cena de sexo, entender o que já foi feito e o que a gente poderia fazer diferente. Então, partiu daí. E elas são encaradas no filme bem como uma dança. A gente ensaiou muito elas, a gente fez storyboard de todas elas, como se fosse uma grande dança contemporânea. E a gente filmou dessa maneira. Então, quem assiste o filme consegue ver, são
São cenas complexas, grandes. A gente tem uma sequência de sexo no filme com 3 minutos e pouco, assim. Com uma música. É muito legal, assim. Foi um jeito que a gente achou diferente de fazer. E foi muito legal, né? Eu já tinha feito uma cena de sexo assim no Depois do Universo. Que é a primeira cena que eles ficam juntos. Na chuva, né? Quem nunca, né? Quem nunca sonhou, né? Tem Sim. um boy encantado, assim, de dançar na chuva, te salvar da morte. E meio que isso, assim. Eu respondi a pergunta? Eu acho que eu falei outra coisa. Super respondeu. E assim, então, com essa resposta, a gente encerra o bloco do filme, do Matrix, e a gente já passa pro próximo bloco. O segundo bloco, então, desse episódio, a gente vai falar do livro que o Diego escolheu. O livro chama 1 Milhão de Finais Felizes, lançado em 2018, do Victor Martins. Para quem não conhece a história, eu vou ler a sinopse aqui. Um jovem prestes a completar 20 anos divide o cotidiano entre o trabalho na cafeteria, o sonho de se tornar escritor e os conflitos com os pais conservadores, que não sabem que ele é gay. Enquanto vive o primeiro amor, o garoto encontra inspiração para escrever um livro sobre o romance entre dois piratas. Diego Freitas, por que esse livro? Sabe, de quando esse livro chegou até a minha vida, até as minhas mãos, assim, ele chegou num contexto que é segredo ainda, que eu não posso contar, mas... Dá pra gente imaginar, né? Mas eu fiquei, assim, chocado como esse livro pegou no meu coração. Porque é uma história muito parecida com a história, obviamente, que é a minha própria história, né? Sou um menino que veio do interior, que quer trabalhar com arte, teve que encarar questões da sexualidade, e eu venho de uma família conservadora. Então o filme discute muito isso, né? O lugar da fé, o lugar da religião, o lugar da sua família e o lugar de você procurar os seus sonhos, de você trabalhar com arte, de você encontrar um amor e de você talvez ter que romper com eles. Então essa coisa dessa saída do ninho foi uma coisa que eu achei que o Victor foi muito profundo, né? E de um jeito muito acessível, porque é um livro gostosíssimo de ler, é um livro leve, divertido, com uma história de amor maravilhosa pra quem gosta. Eu gosto, sou desses. Eu adoro também. E é um livro que fala muito sobre o Brasil também. Essa história do Jonas, que é o personagem principal, é a história de muitos brasileiros, né? A gente tem uma ascensão das últimas décadas da igreja evangélica no Brasil de uma maneira muito grande, né? Então muitas famílias têm essa situação, né? De sendo famílias conservadoras, ou não conservadoras, mas evangélicas, e terem filhos LGBT. E aí? Como é que funciona? Como que é esse choque? Então, o filme fala muito sobre... Aliás, o livro fala muito sobre isso. E me marcou muito e eu quis muito trazer ele aqui, porque essa literatura jovem, acessível, que eu acho muito profunda, é meio que um pouco do que eu quero fazer no meu trabalho também. O livro começa com uma frase, um soco na cara, né? Apesar de ser um livro bem leve, que você lê e se diverte, enfim, tem as questões dela mais sérias, mas 70% são coisas engraçadas, e principalmente para quem já passou dessa fase. Sim. E já tá em outro momento da vida. Mas ele começa com uma frase: eu odeio meu pai. Sim. Essa é uma frase que você até se Paulada, né? se posiciona de outra forma, assim, você senta de outra, você se acomoda melhor no sofá para ler o que vem na sequência, assim. Queria que você contasse um pouco da relação sua com a sua família, assim. Você começou a contar um pouquinho, mas queria que você aprofundasse. É muito interessante o livro começar assim, né? Porque o pai ali nessa história, ele representa tudo que o menino quer fugir, né? Ele representa a homofobia, ele representa o fundamentalismo, ele representa a falta de conexão, ele representa a falta de empatia com os desejos dele, com as ambições dele, né? Uma certa distância. Então, o que o menino quer fazer é sair dali, de alguma maneira. E eu não odeio meu pai, mas eu entendo esse sentimento dele. Essa saída de casa, ela é sempre tumultuada, ela é sempre turbulenta, ainda mais numa criança LGBT, que tem que enfrentar a expectativa que se colocou sobre ela. Então, eu saí de casa com 18 anos, não no contexto do livro, eu tive muito apoio assim, dos meus pais na minha vida. Os dois, tanto meu pai e minha mãe que já faleceram, mas a minha família ela é religiosa, ela é evangélica, e eu cresci dentro desse contexto, né? Então, sempre foi uma pauta, né? O que você faz da sua vida, qual é a sua sexualidade, com quem você namora, sempre é um assunto do domingo, né? E o que é uma coisa que te pressiona muito, né? Pra você tentar acertar, você tentar ser perfeito, ou você tentar dar orgulho pra sua família. Então, isso é uma das maiores conexões que eu tenho com o livro, né? Dentro o que você quer pro teu futuro e o que sua família quer pro teu futuro. E às vezes esse lugar não se encontra.
Mas assim, eu acho que eu consegui aos poucos ressignificar essa relação com a minha família. E hoje eu tenho uma família grande, numerosa, que eu amo muito e que tem eu tenho as minhas questões, mas eles apoiam meu trabalho. E eu acho que o LGBT no Brasil acaba tendo que se... Parece que ele quer se provar muito. A gente precisa tentar ir muito longe, chega na carreira, seja na sua carreira de trabalho, pra você ter algum valor, pra você, olha, não é mais o menino que é gay, agora é o menino que é cineasta, agora é o menino que é escritor. Pra você tirar isso de primeiro plano. Então, acho que eu passei um pouco por esse processo, sim. Mas eu acho que hoje eu tô mais bem resolvido com isso. Hoje a vida se apresenta de outra maneira, né? Existem outros conflitos e tal. Mas é barra quando você tem 18 anos, né? Eu acho. Você acha que a sua família começou a te enxergar de outra forma e a te conhecer um pouco mais pelo seu trabalho? Porque você trabalha com arte, então você tá expressando a sua forma de ver o mundo, mesmo né? Quando você vai trabalhando no roteiro dos outros, por exemplo, lá do Bom de Ser no roteiro não é meu, né? Mas você sempre coloca um pouco de você ali, né? Tem uma jaqueta de couro lá. Então você sempre coloca um pouquinho de você e eu acho que com certeza você fala um pouco sobre você, sim. Eu acho que a minha família começou a me conhecer mais. Talvez, não sei se eu tô indo bem, né? Porque o primeiro filme é um serial killer que mata todo mundo, inclusive a própria família. O segundo filme é uma bênção, né? Que aí é maravilhoso, é sobre amor, né? Mas, né? Uma bênção, mas acontecem coisas meio ali. shakespeariano ali. Mas no final ele é positivo. Sim. Apesar de ter acontecido uma desgraça no final, pra quem não viu o filme, ela consegue uma doação de rim, né? Existe uma coisa sobre altruísmo ali, sobre perdão. Não, é né? lindo. Tem uma mensagem muito bonita. Tem uma mensagem bonita. O lado bom de ser traído, ele também. Eu acho que ele tem uma... Talvez, conforme você vai ficando mais velho, não sei, eu vou me distanciar. Talvez os filmes agora passem a ser menos sobre mim do que já foram. Porque os personagens vão criando voz própria e você vai tendo uma visão de... Eu não sei, pode ser que eu esteja enganado. Mas você começa a ter outros assuntos que saem um pouco do seu umbigo. Digamos assim, sabe? Do seu cosmo. Talvez eu quero falar sobre o drama de outra pessoa, o drama de pessoas que vão aparecendo na nossa vida. E fases da vida, né? Por exemplo, vocês casaram, você já tem outra fase da vida. Talvez tenham outros assuntos que te interessem nesse momento, né? Então, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Em que fase você acha que você tá agora? Na vida? Eu tô querendo casar, arrumar um lugar, uma varanda que eu possa fazer um churrasco. A preocupação é essa. Ter que comprar uma casa própria. Eu não tenho casa própria ainda. Então, que é o sonho de todo brasileiro, né? Financiar a sua própria... Tô no lugar de tentar financiar. Pagar por 40 anos. Porque eu vim de uma família simples e enfim... É difícil trabalhar com cinema, é difícil trabalhar com arte. E você conseguir ter uma... Enfim, a não ser que você seja filho de alguém, né? Pois Ou tem uma herança, né? Um banco. Às vezes eu herdei um banco, mas não é o caso. Então, assim, eu tenho que tentar dar um jeito de arrumar minha vida. Então, eu tô nessa fase agora de, sei lá, criar um pouco mais de raiz. Ter uma varanda. Eu tenho um cachorro já, então eu já tô muito feliz. E, Diego, o protagonista do livro, ele encontra na escrita uma válvula de escape, né? Pra sua realidade e pra sua criatividade. O seu processo criativo, ele é parecido com o dele? Mas um pouquinho, sabia? Porque quando você vai escrever uma coisa, você idealiza. Geralmente, os meus filmes, eles não são os filmes mais realistas do mundo, tá? E tá tudo bem. Eles não são tão naturalistas assim. Ele é só sei lá, um pedaço do cotidiano. Ele tem alguma idealização, seja de história, seja na estética. Ele tá num lugar de... e se fosse assim? Que coisa extraordinária acontece de alguma maneira. Ele sempre vai pra um lugar um pouquinho de idealização. Então, acaba sendo que... Acho que sim. Eu acho que é um lugar de você criar... colocar pra fora, né? Esses medos e tal. E se, né? Eu adoro essa ideia do e se. E se a gente arrumasse um amor... eu sou louco pra ficção científica, fantasia. Eu gostaria muito de fazer um projeto que tivesse isso em primeiro plano, sabe? Ainda não tive essa oportunidade, mas vou tentar, vamos ver. Se tiver alguma ideia, Diego, pode me mandar. Ficção e fantasia. Outro tema que o livro toca é essa questão de quando você sai de casa, ainda mais nas circunstâncias desse personagem, você acaba encontrando uma família nos seus amigos, né? E é uma realidade, acho que com muita gente se identifica. Sim. Você também tem amigos muito próximos que são como Eu tenho poucos amigos, mas amigos muito próximos, que a gente fala, tipo...
dois dias. Ou mesmo que a gente fique muito tempo sem se falar, são ainda aqueles amigos, sabe que você ficou um ano sem falar, mas você continua falando com a pessoa, parece que do jeito que você tava falando ontem. Você não manda nem oi, você já manda tipo o assunto. Exato. E isso é muito importante a gente ter na vida, né? A gente é um bicho social, né? E essa existência aqui na solidão é muito difícil, né? E eu faço muitos amigos no trabalho também, porque é legal você conseguir ficar conversando, a gente ama cinema, né? Então é muito fácil a gente ficar falando sobre isso, até nunca vai acabar o assunto, Sim. né? Então eu acho que sim, eu acho que eu tenho bons grandes amigos. Mas então vamos misturar um pouco o Matrix com esse filme, com esse livro, aliás, e pensar um pouco no seu processo. O Matrix é um filme que ele bebeu de muita literatura lá, desde Alice no País das Maravilhas, quanto outros textos filosóficos e tal, né, simulacros, tudo mais. Então até são citados diretamente no próprio filme. O seu processo também é assim, quando você está escrevendo uma história ou quando você pega um filme para dirigir, qual é a sua fonte de inspiração? São outras obras também? Não, acho que com certeza. Não só outras obras, mas claro que a vida, né, que tá acontecendo na nossa frente, né? Por exemplo, o Depois do Universo, ele é uma junção de... Acabou chegando pra minha vida, tudo tá no filme. Tudo tá no filme. A questão do transplante, a questão da... A minha mãe teve que passar por transplante. Eu tive um amigo que faleceu e também por uma questão renal, ele fazia hemodiálise. E foram histórias que me atingiram de uma maneira muito intensa. E eu namoro o Caio, que é médico, e então essa realidade dos residentes, dos médicos, é uma coisa que veio com muita intensidade também. Então é um pouquinho de cada coisa numa história ficcional, mas é claro que eu não vou procurar referências em outras obras diretamente. Por exemplo, eu vou ver filmes parecidos com esse. Não, mas o que eu faço é tentar entender o gênero que eu tô fazendo. Porque quando você vai fazer um filme que é o filme que eu quero fazer, que é um filme comercial, por exemplo, eu acho que tá tudo bem, sabe? Você pensar no público. Claro. Eu acho que muitos autores brasileiros ficam com receio, assim, né? Gente, qual o problema de você fazer um filme para as pessoas verem? É importante você entender de gênero. Porque gênero é uma série de convenções, é uma série de características de um tipo de produto, de um tipo de audiovisual, que coloca ele numa caixinha, digamos assim. Você pode misturar gêneros e tal, mas é importante você entender o gênero, entender quais são as principais referências daquele gênero. Então, talvez o meu lugar de pesquisa vai para aí. Eu vou fazer um suspense, eu vou fazer um romance. Então, quais são os romances mais legais que já foram feitos? Eu quero tentar aprender com eles alguma coisa pra colocar nos meus. Então, mas eu sempre tô lendo coisa... É importante ver coisa diferente também, né? Ler coisa diferente. As suas referências na hora de fazer um filme não são só de cinema. Você procura ler, por exemplo, Depois do Universo você procurou livros sobre medicina, tem uma... Olha, eu vou te falar que Depois do Universo é muito, muito menos sobre livro, mas muito mais sobre a vida real, assim. Eu fiquei completamente aficionado por tentar entender como que é você ser jovem e você saber que vai morrer. Então, a gente fez uma pesquisa, a gente entrevistou diversas meninas com lúpus, por exemplo, ou com doença renal crônica. A gente visitou, a gente fez uma pesquisa muito aprofundada. E isso foi muito importante, assim, pro processo do filme. O Segredo de Dever é um filme muito mais erudito, ele tem milhões de referências literárias, por exemplo. Ele quer falar sobre Freud, ele quer falar sobre Platão, a gente cita diretamente, né, a caverna, tem o Fedon também, tem no filme. Mas o Davi é um filme mais, enfim, é engraçado, porque o meu primeiro filme, eu acho que eu queria mostrar que eu era mais inteligente no primeiro filme. Acontece um pouco isso, né? De você não... Quer impressionar. Claro, você quer mostrar, olha, não sou como todo mundo, eu tenho... E também você... É igual o primeiro álbum. O primeiro álbum você vai lançar com 18 anos, né? Por exemplo. Então você tá 18 anos fazendo aquele primeiro álbum. É o melhor que você tem. Aí geralmente o segundo álbum dá uma decepcionada. Você percebeu? Porque você teve que lançar no ano que vem. Então você não teve esse tempo de todas essas 1000 referências, essas coisas que te impressionaram, você foi guardando em algum lugarzinho do seu coração, né? Pra colocar lá no filme ou no álbum. Então, o Davi, ele é um emaranhado de coisas de tudo que eu gostava na época. De quem era o Diego com 21 anos de idade, que é quando eu escrevi esse filme. E agora, qual que é a sua preocupação? Minha preocupação? Nossa, que pergunta difícil. Pergunta pra colocar num filme?
Não A gente Pela já sabe que na intenção que vida você quer é pro ter filme. uma casa com churrasqueira. Por enquanto Agora é não- uma como- varanda gourmet De é intenção muito pro filme, assim, brega do ou que- não? Eu acho que eu tô pensando. Não, Não, ter varanda. não Eu é. queria também ter uma varanda. É, quando você aceita que você quer uma varanda gourmet, acho que sua vida melhora. Você vê que seu sonho de vida é esse. Ai, café na varanda gourmet. Não, agora eu quero chamar amigos pra ir em casa. Eu quero que a gente vá, imagina, a gente na varanda gourmet jogando um jogo. Olha, Pois é, viver em São eu Paulo. quero. Eu adoro jogo de tabuleiro, board game. Vocês board game de adulto? Aham. Sim. Vocês manjam, tipo, Dixit? Dixit. Sim, Você sim. gosta? Amo Então vocês estão Dixit. convidados pra ir em casa, na Eba! minha próxima varanda gourmet. Mas eu acho que eu cheguei quando eu cheguei nos meus 30 anos, eu enfrentei muito de frente a questão da morte. A morte, pra mim, foi muito próxima. Não comigo, mas com pessoas próximas. E isso muda tudo na sua vida. E eu achava qualquer questão, por exemplo, na ocasião da morte da minha mãe, que eu fazendo depois do universo, eu achava qualquer questão menor. Não importa, porque se você vai morrer, não importa mais nada. Se você vai morrer amanhã, se você nada mais importa. Então eu queria muito falar sobre isso, de alguma maneira. E eu acho que essa coisa da finitude tá presente em todos os meus filmes. Eu comecei a parar pra pensar, inclusive os filmes novos que eu estou escrevendo neste momento. Eles falam muito sobre essa questão da finitude, eles falam muito sobre o que significa estar aqui. Porque isso me atormenta diariamente. Porque quando você vê alguém morrendo muito próximo de você, você tem que enfrentar isso. Isso aqui vai acabar. Isso aqui vai acabar. E é isso. E eu acho que isso acaba sendo uma questão maior pra mim do que qualquer outra questão, assim. Enfim. Hoje eu acho que é isso. A varanda gourmet e a morte. Olha como que é. Olha como é bem, É isso. bem complexo, né? Pra gente encerrar esse papo do livro, a gente falou que é um livro que fala de um personagem gay, né? Você também é gay. Qual que é a diferença do Diego de 20 anos se descobrindo gay pra essa juventude de hoje em dia? Você consegue ver que houve uma mudança? Eu acho que sim. Eu tomara que sim, né? Eu acho que a galera de hoje em dia, a geração Z, né? Eu acabei dando um curso agora de cinema pra geração Z, né? Que me convidaram e tal. E eu tô admirado, assim, com essa meninada, porque eles são totalmente já mais resolvidos, me parecem, do que eu era. Então eu já tenho 13 anos de idade, já nem é uma questão, sabe? Eu não sei, pode ser que a gente esteja vivendo uma bolha, né? Porque quando a gente vai pra qualquer... Você tá em São Paulo, se você pegar um carro e ir pra qualquer direção 30 km, você já tá em outro Brasil, tá? Uhum. Que pensa outra coisa. Mas eu tenho muita esperança no jovem. Eu acho que o jovem veio pra... É uma velha falando, né? Mas eu tô falando da galera que nasceu, sei lá, em 2002, Pois é. Sim. né? Sim. Já tá Eles com 20 e poucos É, anos, já tipo tá assim, na idade do 2002, protagonista 2008, do livro. Essa sensação. Eu também. Você nasceu em que ano? Você nasceu em 92. 92, então. A gente ainda é da década de 90, né? Exato. 89. Não, Olha quando que eu vejo gente que nasceu em 2005, 2002, eu fico, meu Deus. Como assim, né? 2005 Outro tava milênio. 2003. Estagiário que trabalha ali comigo e... nasci em 2003. O que é Titanic, sabe? É. Tipo, umas coisas assim. Não, as Não coisas- Titanic, mas uma coisa Mas mais da mesmo- nossa época que mesmo não sabe. Matrix, por exemplo. É. Não sei se a molecada viu. Não Eles acham impactou um filme tanto antigo, eles. né? Não impactou É um essa pouco geração. como o que a gente achava dos filmes feitos nos anos 60, né? Quando a gente tinha essa idade. É verdade, 20 anos antes, é verdade. Ah, mas eu amo. Eu nasci nos anos 90, Sim. mas eu amo. Pois é, então. Enfim, mas eu esqueci a pergunta. Era isso, da diferença da juventude. Eu acho que a Foi- juventude de hoje é massa. Eu tô empolgado. A juventude de hoje nasceu com a internet, é diferente, né? A gente viu a internet, ela se aconteceu na nossa geração. A gente discava a internet. a gente começou offline e virou online. E sorte de quem conseguiu, enfim, entrar nisso aí, conseguiu... Foi muito importante a internet pra eu conseguir virar diretor de cinema, sabia? Claro. Porque eu aprendi tudo no YouTube. Mas sério, a gente ia vendo as coisas no YouTube. Não sei se vocês também têm essa... Sim. têm essa... Sim. Mas qualquer coisa aprende no YouTube hoje. Mas imagina a molecada que nasceu hoje. Hoje eles têm a resposta de tudo, qualquer coisa que eles quiserem na face da terra na internet. Eles Abre o estão TikTok. acostumados a ver uma multiplicidade, diversidade de coisas. Se é um tema, às vezes, que eles estão passando e eles vão procurar, eles vão encontrar alguém que também tá passando por isso. Mas eu sinto que existe tem uma diferença dessa geração de agora com a imediatamente anterior, que não é a nossa, que já é a nossa é a duas pra trás, né? Que eu não sinto eles tão revolucionários ou querendo mudar muito. Eles estão Isso. muito dentro do jogo, eles querem ganhar dinheiro. Exatamente. E assim, tá muito Eles querem a claro isso varanda pra comer eles. já aos 13 Já, anos. e se eu soubesse isso antes, eu tinha casa própria. Não, mas eles já estão assim, ligadaço, sabe? Eles já estão ligados que a galera é influência, a galera cobra não sei o quê, Isso. quanto ganha. E eles fazem próprio conteúdo e já ganham dinheiro com isso. E a gente
a nossa geração luta pra conseguir ganhar dinheiro. É. Na verdade, não sei se vocês sentem isso nos nossos amigos, mas é assim, Sim. pra gente conseguir ter um sonho e como que você se estabiliza. Sim. É. Então, eu demorei, assim, pra ter isso, sabia? É porque a gente demorou pra ter a internet. A gente pegou a primeira infância inteira, pré-adolescência quase, né? A minha geração do Diego, aí a gente conheceu a internet. Já era na adolescência, na internet, né? É. Não, total. Você chegou a fazer curso de datilografia? Ou não? Isso já é Não. antes? Então, isso já era uma coisa comum ainda na minha época. Então você Datilografia. digita super bem. Não, eu não fiz o curso. fez? Eu devia ter feito. Era o único curso. Mas eu fiz o web designer. Fiz um curso de web design na Microlins. Quem é do interior sabe o que é Sim. isso. Microlins. Você é de que interior? Mariporã. Mariporã. E aí o web design eu aprendi uns negócios que eu uso até hoje. Saber um pouquinho de Photoshop é massa. Ó, eu aconselhei pra quem tá ouvindo. Sabe um pouquinho de Photoshop, o que mais tem que saber que é bom? Saber português, né? Escrever, assim, ajudou Importante, muito. né? Ajudou Importante. muito pra mim também. Sim. É isso. Se soubesse Photoshop e escrever bem, já... Se quiser trabalhar com arte, já é um bom caminho. É verdade. Né? De volta aqui agora para falar do disco que o Diego escolheu. É o disco Fallen, do Evanescence, que também é um dos favoritos da Bárbara, que vai comentar e relembrar aqui o que foi esse disco. Só quem viveu sabe. Só quem viveu. Gente, só quem viveu sabe. Eu ganhei esse disco do meu primo, porque ele me deu o CD porque eu parecia a Emily, quando eu era criança, pré-adolescente. Então, assim, a Emily queria ser ela, entendeu? Até hoje. E é um Parece disco... mesmo. Ai, obrigado. Queria ser gótica também, mas aí eu não consegui. Aí eu larguei. Passou, né? É. Esse disco vendeu mais de 17 milhões de cópias no mundo todo e colocou a banda, né, que foi o primeiro disco do Evanescence, colocou eles ali no topo. Foi um disco de platina duplo no Brasil na época. E tem muitas canções icônicas, né? Muitas. Então eu queria muito saber por que esse disco, por que Emily? Nossa, Bárbara, foi exatamente quando eu tinha a mesma idade, os malditos 13 anos de idade. Esses 13 anos aí tem polêmico. Mas eu estava no rádio e eu ouvi Bring Me to Life, que foi a música que tocava no rádio. E eu fiquei alucinado, porque aquilo era tudo que eu queria ouvir. Eu queria ouvir uma menina cantando igual o Anjo, mas com rock muito pesado por trás, uma pegada muito dark, falando Bring Me to Life, traga-me para a vida, né? Vocês já percebem, né, que eu sou toda gótica. E o clipe? Aí quando eu vi o clipe, acabou. Ela é uma sonâmbula que está andando num prédio e ela despenca do prédio e é um sonho, não é? E ela aquilo ali pra mim tipo assim, eu queria ser Emily também naquela época, não consegui, como você diz, mas foi o primeiro impacto, acho que foi o primeiro impacto em todo mundo, foi era a coisa mais pop que tinha na época, era rock, muito doido isso, né? O que aconteceu, né? Era mesmo. Que acabou. Era a época do New Metal. New Metal. Korn também. Exato. Esse era o final do New Metal. O Evanescence, ele já vem no final do New Metal, né? E aí, o que acontece? Eu fui atrás de saber quem que era aquela banda. E aí, eu ouvi Going Under, segunda música. amo. Que também é bem trevosa. E o clipe é bem legal também, porque ele é todo de monstros e tal. E My Immortal é a terceira música, foi o terceiro single. Eu adoro Everybody's Fool. Everybody Suffer o quarto single, eu também amo. Imagina, sofrendo, você lembra do clipe que ela tá sofrendo? Gente, ali? você sabe até a ordem do single. Não, eu sou o maior fã da Evanescence do mundo. Não vou brigar com você. Tá bom? Eu sei tudo. A Bárbara é a segunda. pronto. Eu sou segunda. Mas e aí, então, essa banda é a minha carreira. Porque se você olhar... Porque, ó, Going Under é um filme de terror. My Immortal é um drama triste. No piano, Piano. igual a Julia Bino. Entendeu? Então, Aliás, assim, foi uma referência? Olha não foi, isso, mas eu vou usar descobrindo Evanescence em agora. algum longa novo. Vai vir, vocês vão ter que engolir, tá? Mas Por favor. E Bring Me to Life? Wake me up. Bring Me to Life tem essa música. Essa música é maravilhosa, eu sou apaixonado. Mas o álbum todo, ele é muito interessante, porque ele tem uma pegada muito pop. Mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de música erudita, tem um pouco de música clássica, porque a Emily, ela é muito fã do Mozart, né? E ela é pianista clássica. Então ela quis trazer um pouco disso. É um álbum todo épico. Então ele tem coro, ele tem orquestra, ele tem cordas, ele tem piano, ele tem tudo. E com peso, com uma coisa dark, com essa coisa da guitarra pesada, com synths pesados, que tem muito synth também. Sim. Então, justamente o New Metal é essa mistura, né? Você colocar o metal e trazer outros elementos de outras sonoridades e fazer uma mescla e fazer uma coisa new,
Metal. Mas isso é Incrível. o Diego de agora, adulto, já analisando. E Já, o né? Diego de 13 O anos Diego de 13 anos ali, sentia escutando. tudo aquilo. É muito doido. Quando você gosta de uma estética, não tem explicação. Não tem. Aquilo bateu no meu coração, de alguma maneira. Sim. Eu nunca fui o mais coloridinho do colégio. Eu sempre fui meio triste. Mas triste de uma maneira... Sabe quando você tá sozinho em casa? A estética, por exemplo, do Tim Burton, é uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Tudo tá no mesmo universo. O Guilherme Del Toro, eu sou apaixonado. Ver um pouquinho do seu dark side, assim, sabe? E te fazem companhia. Exatamente. E, enfim, e tem uma coisa também no álbum que eu gosto muito, que é a própria Emily que escreve, né? E ela, quando escreveu esse álbum, ela era uma adolescente. É. E você sofre muito quando você é adolescente. Não que você não tenha razão de sofrer, mas é que você talvez não tenha a maturidade ainda pra entender isso de outra maneira. Isso. Então tudo é uma grande questão. É muito intenso. É muito intenso. Tudo é o fim do mundo, Tudo é o entendeu? fim Que é um pouco do livro também, um né? pouco do livro também. Mas eu me identifico muito com essa coisa adolescente. Eu gosto muito de falar pra adolescente, falar com adolescente, porque eu, no fundinho, eu sei o que é isso. Então, o próprio Depois do Universo é um filme que ele bombou muito nos adolescentes. Quando ele, na segunda semana Depois do Universo, ele era o assunto das escolas brasileiras. Eu tenho vídeos de ônibus indo pra excursão das menininhas cantando Depois do Universo. Uma coisa louca. Porque no auge dos seus 13, 15 anos de idade, ver que o Gabriel, um spoiler pra quem não viu Depois do Universo, ver que o menino morre no final, né? E isso acontece, isso é a vida é assim. E você enfrentar as coisas que dão errado na vida com essa idade é mais intenso, é diferente de você enfrentar com um pouco mais de experiência, mais maturidade. Então eu acredito que o Fallen eu tenha me importado porque ela fala sobre a morte da irmã, Sim. ela fala sobre os relacionamentos que não deram certo, ela fala sobre ter depressão, por exemplo. Não que eu tenha depressão, mas todo mundo tem, eu acho que seus momentos de down e tal. E como a Bárbara falou, eu acho que o momento down também é bonito, de uma beleza na tristeza, né? Eu acho que é isso. E a música te acompanhou? Porque, assim, na adolescência a música me acompanhava em todos os momentos. Inclusive eu também. A adolescência pra mim foi muito intensa, a sua também imagino que sim. Então a música era uma companhia. Muito. Eu escuto... Eu acho que do meu dia eu fico... Todo o tempo que eu tô escutando música. Eu tô com fone de ouvido. E desde que eu era adolescente. Então, sim, eu acompanho muito todas as fases. E não só que... E eu comecei a gostar de outras coisas também depois, tá? Você tem um lado alegre também. Mas... Dá pra ver. Não, mas que tem um ó, lado por alegre. exemplo, vem essa menina nova agora, que é a Olivia Rodrigo. Não sei se você conhece. Sim, ela. Conheço. Aquilo pra mim me resgata muito o que era sentir, por exemplo, a Billie Eilish também. Aham. O que elas fazem hoje, eu acho que é um pouco parecido com o que eu sentia na época quando eu tava ouvindo Evanescence. Porque a Billie Eilish é toda gótica. É a gótica suave de hoje, é a e-girl, né? Isso, mas é denso, é dark. Tem um synth na música, tem um peso. Ela tem uma vulnerabilidade no que ela fala, né? Mas para as gerações de hoje, é mais moderno, né? Tem uma mudança estética aí, né? Então, eu adoro essas meninas. Então, tipo, esse tipo de gosto nunca me abandonou. Sim. Nunca me abandonou. E tem muito um tom teatral, né? Tem. E você nunca pensou em atuar? Eu fiz teatro. Você Fiz atua no teatro Depois na do escola. Universo, você faz uma Estraguei ponta. Depois do Universo. Eu odeio a cena, porque assim, Qual cena? eu sou barman. Que eu ofereço uma catuabinha. É uma bosta a minha fala, infelizmente. Eu consegui escolher a pior fala pra mim. E aí, na hora, a gente tava com pressa, a gente tava filmando na The Edge, que é uma balada aqui de São Paulo. E aí não tinha ninguém pra me dirigir. Porque, obviamente, eu estava lá. Mas já tava definido, ou foi, não tem quem colocar, vou eu lá. Não, eu já tava programado, que eu queria fazer uma pontinha. Shyamalan. Exatamente. Tudo legal, né? Que Shyamalan e a torcida do Flamengo agora que faz isso nos diretores. Mas aí eu coloquei o Cauê, que se estiver ouvindo, que é o fotógrafo. Fala aí se eu estiver indo bem, não sei o quê. Aí eu fiz a primeira vez, ele chegou pra mim e falou assim, tá esquisito. Eu falei, mas esquisito como? O que eu tenho que fazer? Faz mais uma. Eu fiz a segunda e ele falou, tá ótimo. E ficou a merda. Eu acho que realmente tava esquisito desde o primeiro. Só que ele não é um bom diretor, o Cauê, então ele não me dirigiu bem. Aí eu apareço também no lado bom de ser traída. Que é uma coisa que faz uma cena pior do que a do Depois do Universo. Enfim, vocês não sei se... Mas você não se cortou em nenhum dos filmes. Mas é muita palhaçada me cortar. Eu sempre me coloco num papel que eu tenho que ter, senão a cena não para de pé.
Tipo assim, Esse é o truque. não, dá pra ter me cortado, né, pros universos, né? Ah, mas é a chance de você se eternizar, né? Qual é a chance que você tem, né, de fazer dar uma aparecer Seu ali rosto, né? atrás, Porque né? você se eterniza quando você faz um filme. Não, mas a cara, você quer ter a cara ali. E aí, enfim. Mas respondi não, porque eu não ensinei para a pergunta. Respondeu. Se você já tinha feito teatro. Eu se fiz você já teatro, fez mas teatro. aí já é difícil você querer ser diretor, assim, no sentido de você ir pra trás da câmera e tentar uma carreira artística. Imagina se quiser ser ator também, né? Então, eu falei, Já tem muitas funções, né? não, vou Maquiador, escolher- web designer da Microlins. Exatamente. O web design da carreira não foi pra frente também. E você dá pitaco na trilha sonora do filme? Não só do Pitaco, como eu fico trabalhando na trilha sonora. Não, muito, totalmente. Totalmente. Do Pitaco, inclusive, eu fiquei, por exemplo, lá do Bom Ser Traído, ou o próprio Depois do Universo, a gente fiquei trancado na sala de mixagem, ouvindo cada cello, cada acorde fazendo a mixagem. Cada flauta que tinha ali. Então, quem fez a trilha foi o Ed Kurtz, pra poder jogar o crédito pra ele, que é um excelente trilheiro, fez Cidade de Deus, só isso. E que é um cara genial, mas tem muitos fonogramas também, né? Tem muita música. É difícil montar uma trilha de um filme, que tem duas questões no jogo. Tô falando agora em termos de música comprada, licenciamento. Primeiro, o custo. É claro que eu quero ter, sei lá, os Beatles tocando, mas ninguém sabe quanto custa. Isso é uma fortuna. E às vezes uma música dessa é a trilha do filme inteiro. Se você faz a trilha do filme inteiro ou licencia uma música dessa. Então você tem que conseguir achar fonogramas que tenham a ver com aquilo, que você curta, obviamente, tem a ver com o personagem, com a trama, Sim. e que sejam pagáveis, né? Existe isso também. E é muito sério isso. Mas eu gosto muito de música e de trilha, não, totalmente. A trilha do Depois do Universo foi toda... E do lado do Bom Certeza, tem mais ou menos 9 músicas que tocam de músicas cantadas, canções, né? Fora a trilha que também o Ed Kurtz que fez. A trilha incidental. Né? Uma última pergunta aqui, fazendo já uma conexão com todos esse livro, esse disco, esse filme. Bring Me to Life, por exemplo, fala sobre alguém que quer ser trazido de volta à vida, escapar da realidade. Como no livro também o cara quer escapar da realidade dele, daquela família opressora. A Matrix é a opressão por definição, né? É verdade. Wake up, Neil! Esse sentimento de querer escapar é uma coisa que, pelas suas escolhas, dá pra ver que é bem presente na sua vida, ou foi? Foi presente ou ainda é? Querer escapar? Uau, que difícil, cara. Eu acho que talvez o meu lugar de escapar assim, da realidade é justamente na arte. Eu adoro sentar, ir numa sala de cinema, escurinho, e um novo universo se abrir pra mim. Sei lá, quando a gente vai assistir Duna, por exemplo, ou quando a gente vai assistir, sei lá, um filme desse. Que você não precisa... O escapismo eu adoro o escapismo. Eu acho o escapismo muito importante. E eu acho isso muito legal, porque a arte faz isso, né? Você parar de olhar pro teu cotidiano, pra tua vida e viver a vida de outra pessoa através daquelas cenas, daquelas imagens, num outro universo. Eu acho isso tão legal, tão importante, tão bonito, tão humano, né? E eu acho que a arte preenche esse lugar de uma maneira muito bonita, então me empolga muito. Enfim. Então vamos pro momento tradicional aqui do nosso podcast, que todo mundo espera tanto. Os convidados é uma surpresa, agora. né? Mas quem acompanha já sabe o que esperar. A gente tem aqui do seu lado a Jéssica. Jéssica não te conhecia pessoalmente, ao contrário, eu e a Bárbara já conhecíamos, já até trabalhamos juntos. Mas a Jéssica não. A Jéssica tá te conhecendo, conhecia suas obras e agora te conheceu pessoalmente, falando sobre o seu livro, sobre o seu disco, sobre o seu filme preferido. Então, de tudo que ele falou hoje, uma dessas grandes paixões dele, como você resumiria Diego Freitas, Jéssica? Adorei! Bom, eu vou discordar do escape, porque eu acho que escapar não seria a melhor palavra para descrever, mas sim criar. Eu acho que em vez de escapar da realidade, você cria a realidade em que você quer estar. Que bom. Então, isso dá na sua história, né? Não é uma história de estou escapando de algo ruim, eu estou criando o que eu quero pra mim. Estou indo em busca do meu sonho. Então, criativa, maravilhosa. Eu também vi muito esse olhar de menino, sabe? Aquela criança que tá totalmente presente na brincadeira e fala, e se?
se a gente fizesse tal coisa, e aí começa a brincar, e aí se mergulha naquilo. E aprende aquilo, né? Um olhar muito ávido pelo aprendizado. 1 milhão de finais felizes. Podiam ser 1 milhão de filmes, 1 milhão de gêneros. Porque você também trabalha com maquiagem, web designer, foi fazer terror, foi fazer comédia, romance, né? É ávido pela vida, por aprender, por estar aí, por gostar, por ter a sua varanda gourmet também, por que não? Afinal, né? Então, eu te vejo assim. Ah, obrigado, adorei o jeito que você me vê. Faz sentido, Diego. Eu acho que faz sim. Quando você quer trabalhar com arte, né? Eu acho que tem um pouco disso que ela falou, de você tentar moldar, assim, o seu caminho, você inventar um negócio, né? Tudo doido, você pegar um papel. Mas a sensação, você já viveu essa sensação, né? De você escrever uma coisa no papel, uma ideia, e aí aquilo vira algo. Sim. Não é incrível, não é mágico? Que as pessoas têm uma conexão com aquilo e fazem daquilo parte da vida delas. Esse podcast é isso. Exatamente, é o sonho, né? E as pessoas, enfim, é um privilégio, acho que a gente tem de trabalhar com o que a gente gosta, né? E falando em universo, eu acredito muito em universo, em energias. E eu acho que você escrevendo, você falando e fazendo o que você quer, você cria a sua realidade. Então eu acho que é uma forma de você atrair coisas que estão perto de você a vida inteira, entendeu? Então eu acho que é muito eu também acredito poético. nisso, sabia? Eu tive muita sorte na vida, obviamente. Foi muito trabalho duro, mas muita sorte também, porque não é só trabalho, né? Tem que ter trabalho também, mas eu acho que essa sorte vem um pouco desse lugar aí, de você sonhar. Eu sempre fui um sonhador. Eu falei, eu vou tentar ser cineasta, eu vou fazer o que tiver que fazer pra ser. E é isso, eu tenho conseguido fazer filmes e espero que eu consiga comprar minha varanda gourmet um dia ainda. Já estou lá. Com os filmes. Sim, a próxima então a gente grava na sua varanda gourmet com um jogo de tabuleiro. É isso, então obrigado, Diego, obrigado pela conversa. Gente, Obrigada. Obrigado por estar aqui. Obrigado, parabéns pelo podcast aí, vou ouvir todos. É isso, a gente se vê no próximo episódio então, pessoal. Tchau, tchau. Até lá. Tchau. O podcast Um Livro, Um Disco, Um Filme é uma criação de Diego Olivares. Eu também dirigi esse episódio e fiz o roteiro em parceria com a Bárbara Demerov e a Jéssica Stuck. A nossa comunicação e marketing digital são feitas pela Priscila Penha. A identidade visual e nossas artes são da Lívia Colino. O Leandro Demerov foi quem fez o motion e a finalização desse episódio em vídeo. A coordenação de gravação, edição de imagens e áudio ficam com o Rafael Azevedo do estúdio On The Cast em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou do episódio. E não esquece de seguir a gente no Instagram e no TikTok. E também se inscrever no nosso canal do YouTube e nas plataformas de áudio.